Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre convosco. Estamos hoje no dia do Senhor e nós estamos celebrando a Santíssima Trindade. É o Deus uno e trino. Hoje, de um modo muito particular, precisamos rezar uns pelos outros para que nós possamos devidamente acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o segundo na Santíssima Trindade, está sempre conosco e sempre nos acompanha, de modo que nós possamos sempre confiar na Sua Palavra a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A Sagrada Escritura, ela sempre vem para nos fortalecer e para anunciar para nós as grandes verdades da vida. Mas nós precisamos compreender que parte dessa revelação, ela vem de coisas que nós não conseguimos compreender ou não conseguimos ainda entender. E Jesus deixa isso muito claro quando fala para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que ele tem muitas outras coisas para dizer, mas que eles ainda não compreenderiam. Nesse sentido, nós precisamos ter sempre em mente de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos prometeu o Espírito da Verdade, e esse Espírito da Verdade veio, foi conferido a nós em Pentecostes. Mas mesmo assim, mesmo com esse Espírito da Verdade, muitas vezes nós ainda titubeamos, muitas vezes nós ainda nos desanimamos, muitas vezes nós ainda não acreditamos. Eu lembro que eu comentei há alguns dias que muitas vezes nós somos Tomé, o Dídimo, né? Aquele que falta com um pouquinho da crença, aquele que, se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderia fazer muitas coisas, inclusive mover montanhas. Mas esse Espírito da Verdade que Jesus nos diz que vai mandar, ele nos conduz a uma plena verdade, né? Coisa que o ser humano não consegue sozinho, e é por isso que o Espírito Santo vem sempre nos ajudar. Nesse contexto, a palavra do Espírito faz regar uma transparente, anunciação do Senhor, que tudo aquilo que é dele também é conferido a nós. Nesse contexto, ele soprou sobre os seus apóstolos, os discípulos, o Espírito Santo, e deu a eles poderes, como nos confere também poderes, o poder da intercessão, o poder da oração, o poder da caridade, o poder da misericórdia, do perdão, tantos outros que nós temos e muitas vezes nós escondemos. Lembra daquela passagem das parábolas, dos talentos, onde um multiplica, o outro multiplica e o terceiro esconde? Cabe muitas vezes para nós, porque nós deixamos de usar o que o Espírito Santo tem para nos dizer, e nesse sentido, tratar as virtudes de modo diferente significa que nós precisamos entender que o Pai faz uma coisa, o Filho faz outra coisa e o Espírito Santo faz outra coisa. São três que agem de formas diferentes. Um cria, um reconcilia ou restitui, e o outro
dá vida e movimenta. Mas se a gente entende esses três e a gente não põe os três para trabalhar dentro de nós, nós estamos pecando, porque a gente não está respeitando a nossa capacidade de acolhimento. Nós não estamos respeitando a nossa capacidade de discernimento, de ação, de meditação. E o Evangelho, eu sempre canso de falar, ou eu não me canso de falar, que o Evangelho é diário. Eu já falei que a Quaresma é a vida toda, o Evangelho também é a vida toda. Nós vamos ler Sagrada Escritura todos os dias. E cada dia Ele vai falar uma coisa para nós. Cada dia Deus vai tocar o nosso coração de uma maneira e o Espírito Santo vai nos movimentar de uma maneira diferente. Então o Espírito Santo não é nenhum quebra-cabeças impossível de ser montado. A Santíssima Trindade é um dogma. E neste dogma nós compreendemos que o Pai e o Filho estão juntos com o Espírito Santo. Os três agindo sempre de forma onipotente, onisciente e onipresente, né? E o número 3, ele é a perfeição, né? É o máximo que pode acontecer dentro da Sagrada Escritura, né? E aí a gente pergunta para nós mesmos, o que a gente tem, né, que não consegue compreender essa anunciação dessa realidade amorosa da Santíssima Trindade em nós? Por que tantas vezes nós colocamos outras coisas na frente do que é sagrado? Por que tantas vezes nós olhamos e nós não conseguimos entender a dinâmica desse amor que envolve a gente? Que quanto mais nós nos abrimos para Ele, mais Ele nos acolhe, mais Ele nos concentra, mais Ele nos anima e mais Ele consegue simplesmente viver dentro de nós. Mas o quanto eu estou realmente afim de que isso aconteça na minha vida? Quanto? Qual é o meu desejo final para que o Evangelho possa agir na minha vida da forma como ele precisa agir? Como eu consigo, de uma forma clara, traduzir para a minha vida todos os sinais que a Sagrada Escritura me apresenta? De que modo eu posso dizer que eu sou cristão se eu não consigo sair da inércia e entrar em ação? Então, que essa solenidade que nós vamos rezar hoje, domingo, né, da Santíssima Trindade, né, nos faça contemplar a beleza de um Deus que é comunhão eterna, um Deus que se envolve e nos envolve num movimento de amor, um Deus que é sabedoria, é discernimento, é acolhimento, é um amor derramado nos nossos corações, é um espírito de vida, a saúde, né? E é uma verdade incontestável que Ele nos guia, né, para um convite a participar da vida trinitária, um Deus uno e trino. Mas essa fidelidade, ela tem um preço, né? Não é simplesmente a gente dizer, eu vou ser cristão e as coisas todas acontecem. Existe um preço a ser pago, que é a nossa dedicação, é o nosso amor, é o nosso temor. São os 7 dons do Espírito Santo. É a nossa capacidade de compreender que sem Deus nós não somos nada. Como nós ouvimos nesses outros dias aí de proclamação de evangelho, reflexão e homilias, o homem, ele tem uma tendência, mas ele pode trabalhar esta tendência de modo que esta tendência siga plenamente o coração de Deus.
E aí essa fidelidade, essa criatividade que o ser humano precisa ter é como um anzol que deve nos fisgar e nos levar direto para o reino do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó Pai, fonte de toda a vida, nós te louvamos, ó Filho de sabedoria eterna. Nós te seguimos, ó Espírito da verdade. Nós te acolhemos. Faz de nós reflexos vivos da comunhão trinitária. Que nossas palavras gerem esperança, nossas obras manifestem a glória e os nossos cuidados revelem teu amor por toda a criação. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de nós e as nossas famílias. Glorifiquemos o Senhor com nossas vidas, vivamos em paz e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus.